Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. E agora, recentemente, estamos trazendo aqui diversas empresas na área de mineração, de siderurgia, até porque os balanços foram saindo meio que na sequência, então a gente vem atualizando todas essas empresas aqui. E no caso de hoje nós vamos analisar a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN S.A. Recentemente analisamos a CSN Mineração e daí na sequência já saiu também o balanço da CSN, então vamos também trazer a CSN, até porque foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Rafael da Silva Pereira, grande Rafael da Silva Pereira, que prazer poder lhe atender. Bem como também ao Pedro Henrique. Oi, Pedro, que bom também ter você conosco. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E o Josimar Kister também, o Josimar, junto conosco aqui no canal. Muito obrigado, Josimar. Um prazer poder também lhe atender. E no caso do Rafael e do Pedro, inclusive os dois participaram da análise dessa empresa, tem função lá do nosso curso, realizado no último dia 7 de novembro, e aí, naturalmente, que a CSN acabou sendo objeto de estudo. Então, essa análise aqui foi feita por um conjunto dos maiores analistas de balanço do Brasil. Então nós ali em conjunto ali conseguimos analisar a CSN e vamos trazer todas as informações para vocês. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E como eu havia falado a respeito do curso, inclusive, o curso também está disponível na plataforma Hotmart. Então, tem na descrição, tem o link de acesso ali, caso você também queira aprender sobre análise de balanço. Então, está disponível já na plataforma Hotmart. Ou qualquer coisinha, entre em contato com a gente, que a gente passe aí todas as informações. Mas vamos falar, então, da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa que é uma das referências aqui dentro do Brasil, já que é um dos setores mais fortes que nós temos aqui no Brasil, o setor de mineração e de siderurgia, e toda a história da CSN começa em 1941, ainda na época do governo Getúlio Vargas, né? E aí a ideia da criação da CSN, naquela época, ela desenvolvimentista também do Brasil, de criação de empresas de toda a parte de infraestrutura, né? E aí a CSN ela foi criada. E o objetivo dela no começo era produzir aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas também visando ali todo o processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Então começa a história da CSN em 1941. E aí no ano de 1946, aí ela já começa a operar com a sua usina siderúrgica construída lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas para abastecer a usina de minério, então foram absorvidas as minerações Casa de Pedra e a Arcos, para poder dar autossuficiência de minério para a produção da CSN. E aí, com isso, a CSN vem crescendo com o desenvolvimento lá dos seus altos fornos, né? E vem ampliando a sua participação. Em 1974, já estava produzindo 4 milhões e 600 mil toneladas de aço. E aí, vai na sequência, sendo sempre administrada pelo governo, até que chega no ano de 1993, aí ocorre a privatização da CSN. E na privatização, quem acabou ficando com o controle foi o Grupo Vicunha, comandado pelo Benjamin Steinbrück. E a partir de então, a CSN agora passa a ser uma empresa privada. Já no ano de 1998, adquire uma outra empresa chamada Inal, já entrando ali no setor também de embalagens, de latas, né? E aí, no ano de 1999, também para abastecer as suas usinas de energia, aí foram criadas as cogeradoras de energia para dar autossuficiência também para a CSN em termos de geração de energia para poder continuar trabalhando. Chegando no ano de 2000, ela faz uma parceria com a ThyssenKrupp, né, que também é uma empresa multinacional, para a produção de aço galvanizado voltado para a linha automotiva. Então, vai ampliando sua linha agora também com aço voltado para a linha automotiva. Chegando no ano de 2001, inicia seu processo de internacionalização, criando unidades fora do Brasil, principalmente lá nos Estados Unidos.
No ano de 2002, nessa linha ainda de produção de latas, embalagens de lata, ela compra uma outra empresa chamada Metalic e vai ampliando também sua participação dentro desse setor. No ano de 2005, entra no setor de estanho, adquirindo uma outra empresa voltada para essa área, que é a Aersa. E aí também vai ampliando sua participação tanto com a mineração quanto na fundição de estanho. Chegando no ano de 2008, passa a produzir também o aço longo, também voltado para a construção civil e para o setor industrial. No ano de 2009, passa a atuar também em mais um setor voltado à construção civil, que é o setor de cimentos. Então, a partir de 2009, a CSN também agora é uma produtora de cimentos. E no ano de 2015, a CSN desmembra toda a parte de mineração lá da Casa de Pedra e também a Anamisa, que fazia parte, desmembra e cria uma outra empresa, que é a CSN Mineração, que a gente analisou recentemente aqui no canal. E aí agora no ano de 2021, aí é feito o IPO da CSN Mineração. Mas enfim, hoje o que nós estamos analisando aqui é a CSN. E para que possamos saber como que está a situação da CSN, eu trouxe aqui um espaço de tempo maior, 2018, 2019, 2020, 2021 e também agora 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a CSN. Então, vamos aos números. Então, como eu falei, trouxe aqui para vocês os exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e também agora setembro de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da CSN ao longo desse período. Lá no ano de 2018, a CSN era uma empresa de 47 bilhões de reais, o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio da empresa. Sendo que grande parte está aqui, imobilizado, que são toda a estrutura de funcionamento, máquinas, equipamentos, as fábricas, enfim, toda a estrutura da empresa, que totalizava 18 bilhões lá em 2018. E o capital de giro, que são os recursos que a empresa usa no seu dia a dia para o seu funcionamento, totalizava 12 bilhões de reais, o equivalente a 25,4% de todo o seu ativo. Lá em 2018, a empresa tinha 3 bilhões 143 milhões em caixa, dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 2 bilhões 78 milhões em contas a receber e um estoque de 5 bilhões e 39 milhões. Já para 2019, a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho, vai para 50 bilhões de reais e o capital de giro permanece aqui na faixa dos 12 bilhões com os 25% de representatividade. Aumenta um pouco o volume de dinheiro em caixa, vai para 3 bilhões e 700, também uma pequena elevação no contas a receber para 2 bilhões e 114 e também os estoques que aumentam um pouquinho para 5 bilhões e 282. Já no ano de 2020, a empresa ela dá um salto, ela vai agora para 63 bilhões de reais. E desses 63 bilhões, o aumento se dá aqui no capital de giro, no ativo circulante, que fecha agora com 23 bilhões e 386 milhões. 37,1% é a representatividade, quanto que o capital de giro representa no ativo total da empresa. A empresa aumenta significativamente o volume de dinheiro em caixa, vai para 13 bilhões e 727 milhões, aumenta também o contas a receber, que fecha com 3 bilhões e 305, e o estoque apenas que apresenta aqui um recuo, fechando em 4 bilhões e 817 milhões. Já em 2021, mais um salto, a empresa agora vai para 79 bilhões de reais. E dos 79 bilhões, o aumento também se dá onde? Lá no capital de giro, que agora fecha com 34 bilhões 972 milhões de reais. 44% é o peso do ativo circulante em relação ao ativo total. A empresa fecha 2021 com 19 bilhões em dinheiro. Então reparem que 24% da empresa era dinheiro no ano de 2021, aumentando lá sendo de 3.100, 3.700, 13, 19 bilhões em dinheiro. Diminui aqui o contas a receber, que fecha em 2.597, porém aumenta o volume de estoques, que fecha com 10 bilhões 943 milhões. E agora em setembro, a empresa é de 82 bilhões de reais. E o capital de giro recua aqui para 31 bilhões, com uma diminuição no caixa, que fecha agora com 15 bilhões 796, uma pequena elevação no contas a receber, que fecha com 2.733, e uma pequena queda nos estoques, que fecha com 10.428. Bom, o que nós observamos aqui? Que a CSN ela vem de 47 para 50, 63, 79, 82. Ela vem aumentando o seu tamanho.
A parte das instalações da empresa, toda a parte de produção, que era de 18, foi para 19, permaneceu estável, foi para 21 e agora 25, mostrando que a empresa vem investindo no seu crescimento. E principalmente que o capital giro, que também vem apresentando elevação ao longo de todo esse período, principalmente no caixa da empresa. Olhando agora o endividamento, que no passivo nós temos aqui a dívida de curto prazo, passivo circulante, dívida de longo prazo, passivo não circulante, e o total do endividamento da CSN, que em 2018 era de 37 bilhões de reais, o equivalente a 78,8% de tudo aquilo que a empresa possuía, sendo que grande parte aqui no longo prazo. Já em 2019, a dívida fecha com 39 bilhões 507, porém o peso dela ficou um pouquinho menor, 77,7%. Em 2020, a dívida vai para 51 bilhões 750 milhões, com 82,1% o peso da dívida em relação ao ativo total. Grande parte aqui, ó, no longo prazo. Fechando 2021, 56 milhões de dívida, apesar desse crescimento da dívida aqui nominal, o peso da dívida agora ficou menor, apenas 70,6%, o menor nível de endividamento da empresa desde 2018. E agora, fechando 2022 em setembro, a dívida fecha com 58 bilhões 847 milhões, 71,2% é o peso da dívida, grande parte dela sempre aqui no longo prazo. Então, por aqui você vê também que o endividamento é uma das fontes de recursos justamente para esse crescimento da empresa. O endividamento ele sai com 78,8, 77,7, sobe para 82,1, cai para 70,6 e agora sobe um pouquinho para 71,2%. Olhando os resultados produzidos pela CSN, em 2018 ela faturou 22 bilhões 968 milhões, em 2019 25 bilhões e 400, em 2020, 30 bilhões e 64 milhões. Em 2021, 47 bilhões e 912 milhões o faturamento da CSN. E agora, até setembro, acumula aqui 33 bilhões de faturamento, projetando aí um faturamento próximo de 44 bilhões. Né? Então, a empresa ela sai com 22 para 25, para 30, para 47 e para 33 bilhões de faturamento, projetando 44 bilhões para 2022. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo aqui, lucro líquido. 5.200, 2.200, 2.244 em 2019, aí o lucro sobe para 4 bilhões 292, aí aqui ó, 2021, olha que ano maravilhoso da CSN, 13 bilhões e meio, 13 bi e meio de lucro. E agora, nesses 9 meses de 2022, aí o lucro já recuou para 1 bilhão 970, projetando aqui um lucro de pelo menos 2 bilhões e meio para 2022. Então, um lucro bem menor do que foi 2021, mas nós temos que entender que 2021 foi um ano excepcional, né? Então é um ano que ele foge um pouquinho da média, né? A média que ela vem aqui, ó, 5.200, cai para 2.200, sobe para 4.200, e agora vai fechar em torno de 2.400 novamente. Então esse ano aqui foi um ano bem atípico e um ano fantástico para a CSN. Olhando agora nesses quadros aqui, eu trago para vocês a situação financeira da CSN. Ela sai com uma liquidez geral de 0,44, sobe para 0,52, sobe para 0,62, sobe para 0,82 e agora em setembro fecha com 0,75. O que quer dizer a liquidez geral? O quanto de recursos que a empresa tem para fazer frente a todo o seu endividamento de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que ela tem no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 75 centavos. Portanto, com aquilo que ela tem, ela não consegue pagar todas as suas dívidas. Agora, é claro que grande parte dessas dívidas estão no longo prazo, então a empresa terá tempo para fazer frente a esse endividamento. Então, nós olhamos o outro gráfico que tem logo ao lado, que é a liquidez corrente, que agora mede o dia a dia da empresa. E essa liquidez corrente ela sai com 1,05 em 2018, sobe para 1,10, sobe para 1,59 em 2020, cai para 1,43 em 2021 e praticamente estável, fechando 1,45 agora em setembro, para cada R$1 de dívida, que vence ali no dia a dia, no curto prazo da empresa, ela dispõe de R$1,45. Então, quer dizer, com aquilo que ela tem, paga e sobra. Não é uma grande sobra, mas a empresa não tem problemas financeiros. Já no endividamento geral, que vai medir o tamanho e o comportamento da dívida da CSN, que ela sai com 78,8%,
diminui um pouquinho para 77,7, sobe para 82,1, cai para 70,6 e agora com 71,2. De tudo que a empresa tem, ela deve 71,2%. Já nesse outro quadro, trago para vocês aqui os índices de rentabilidade, medindo quanto que a CSN ganha naquilo que ela faz. Então, de todo o faturamento da CSN, que ela vai pagar custo, despesa, resultado financeiro, impostos, sobrava em 2018 22,6%. Essa margem ela cai para 8,8% em 2019, sobe para 14,3% em 2020, sobe mais ainda, dobra, né? A margem vai para 28,4% em 2021 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem de apenas 5,9%. Apenas porque, comparado com as margens geralmente obtidas pela empresa, então a margem está bem menor. Tá? Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito, ele sai com 11% em 2018, 4,4% em 2019, 6,8% em 2020 e fecha 2021, que foi um ano maravilhoso, com 17,1%. Em relação a todo o capital investido, a empresa gerou um ganho de 17,1%. E a rentabilidade do PL agora é o ganho do acionista, quanto que o acionista está ganhando por ter as ações da CCN. No ano de 2018, ganharam, olha só, 51,9%. Em 2019, 19,7%. Em 2020, 38%, 38,1%. E agora em 2021, 58,2%. Ao ter as ações da CCN, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 58,2%. E ao falar em acionistas, nesse outro quadro aqui, trazemos para vocês também os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da CSN? R$ 15,92. Isso com base no valor patrimonial. Né? Já em relação ao valor de mercado, R$ 13,59. Cotação essa do último dia 4/11, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo. R$ 13,59. Portanto, a ação da CSN ela está mais barata do que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,85. Isso quer dizer, as ações da CSN estão com deságio de 15%. Lucro por ação, tomando como base os últimos 12 meses, R$ 1,84, o que nos dá uma rentabilidade da ação de 13,54%. Claro que essa rentabilidade da ação é menor do que a rentabilidade do PL, porque aqui nós estamos pegando os últimos 12 meses, né? E lá no quadro anterior a gente mostrou apenas até o ano de 2021. Então, devido à queda do lucro esse ano, então a rentabilidade acabou ficando um pouquinho menor. Dividendos por ação, tomando como base 2021, a CSN distribuiu a título de dividendos R$ 1,91. A relação preço/lucro fecha em 7,38, quer dizer, ao comprar ações da CSN, os acionistas irão levar entre 7 e 8 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. O free float, a empresa trabalha com free float de 45,31%, quer dizer, as ações que estão livres aqui no mercado, que estão circulando livremente no mercado, 45,31%. Isso quer dizer, quanto mais ações tivermos no free float, né, quanto maior for o free float, maior a liquidez, facilidade de comprar e vender as ações da CSN. E o tag along da CSN não tem, né? Não existe ali uma demarcação de quanto que o minoritário iria receber no caso de venda da empresa, mas é uma empresa que também não apresenta nenhum risco, né? Nenhuma possibilidade, pelo menos momentânea, de ter seu capital adquirido por outro grupo. Então, razão pela qual até o fato de não ter um tag along ali também não representa perigo nenhum. Mas eu trago aqui para vocês, nesse gráfico, como que vem se comportando o valor das ações da CSN ao longo dos últimos 5 anos. A ação que lá em 2017 era cotada na faixa de R$ 7,60, e aí foi durante 2017 praticamente estável, ali até 2018. Entrando em 2019, ela passa a trabalhar no outro patamar. Ela pula lá para R$ 16,70, R$ 17,00. Aí depois, quando chega a pandemia, ela dá uma caída, ela volta lá, olha só, bate em R$ 6,16. Só que daí na sequência, olha só, ela engata uma sequência de altas, culminando ali com uma cotação que chegou a bater em R$ 50,60 em maio de 2021.
Só que isso aí durou pouco. Na sequência ela cai e volta a trabalhar ali numa faixa de R$ 22, 23, e aí vai oscilando ali até R$ 25. E daí mais uma sequência de quedas ali, culminando agora com uma cotação nesse último dia 4/11, quando da captura das informações, a cotação da empresa na faixa de R$ 13,59. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da CSN. Tá, então, mais uma empresa analisada, Companhia Siderúrgica Nacional S.A. E agora você já sabe da onde que surgiu toda a história da CSN, mas sabe principalmente como que está a sua situação econômica e financeira, até porque, como eu falei para vocês, trouxe aí, né, uma base histórica maior, começando lá desde 2018, então você vem conhecendo tudo que vem acontecendo com a empresa durante todo esse período ali, o que nos proporciona uma visão bem interessante de como que é a atividade da CSN, né? E a CSN, mais uma vez aqui, agradeço a todos que participaram conosco no nosso curso no último dia 7 de novembro e que utilizamos, né, a CSN como base de estudos aí para que possamos, para que pudéssemos, né, aprender um pouquinho mais a respeito de análise de balanço. E caso vocês também queiram mais informações, também manda mensagem aí para a gente aí que a gente tenta responder para vocês, tenta participar junto com vocês aí, e é um prazer sempre poder lhes atender, né? E aí, com base em tudo isso aqui, a gente vai conhecendo a respeito das empresas, verificando se vale a pena, se não vale a pena investir dentro desses setores aí, dentro daquela empresa, até porque todo investimento em ações é um investimento de risco, né? E o que nós temos que fazer? Reduzir os riscos nesses investimentos e ampliar as possibilidades de ganho, e aí, com isso, podemos ir construindo o nosso patrimônio para lá na frente termos uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.